Se você está aqui, é porque carrega algo diferente dentro de si. Não se trata de um sentimento de superioridade, mas da percepção de que um chamado mais profundo ressoa em você. Os escolhidos por Deus experimentam esse sentimento desde muito cedo. É como se o céu sussurrasse em suas almas todos os dias. Você foi separado para algo maior. Ao longo da vida, esse chamado se revela gradualmente por meio de pequenos sinais, uma sensibilidade incomum, um anseio constante, uma força que o sustenta mesmo quando tudo ao seu redor desmorona. Você não o compreende completamente, mas o sente. E esse sentimento é o Espírito Santo de Deus despertando os dons que já existem dentro de você, apenas esperando o momento certo para serem ativados. Esses dons não têm nada a ver com fama, palco ou holofotes. São ferramentas do céu dadas aos escolhidos para cumprir uma missão sagrada na terra. Eles curam, protegem, guiam, revelam e iluminam coisas que os olhos humanos não podem ver. E se você chegou até aqui, talvez Deus esteja começando a ativar esses dons em você. A partir de agora, caminharemos juntos nesta jornada. Cada etapa revelará um dom específico. Você poderá reconhecer que já vivenciou algo semelhante antes, ou poderá perceber que está prestes a vivenciá-lo. De qualquer forma, mantenha seu coração aberto, porque uma vez que esses dons comecem a despertar, nada permanecerá como antes. Eu sou George e convido você a se inscrever neste canal e ativar as notificações. Vamos trilhar juntos este despertar espiritual passo a passo. Se o seu coração arder com esta mensagem, por favor, deixe um comentário abaixo. Sou escolhido e estou pronto para viver os dons que Deus me deu. Até o próximo capítulo. O primeiro dom, sabedoria celestial. Existe uma sabedoria que não pode ser aprendida em livros. Ela não vem da idade ou da experiência de vida. É uma sabedoria que vem diretamente do céu e se revela no momento de maior necessidade. Este é um dos dons mais preciosos que Deus concede aos seus escolhidos, a palavra da sabedoria. Este dom não é inteligência comum. Ele se revela como uma orientação específica, clara e precisa, que oferece soluções para problemas aparentemente impossíveis. É quando, de repente, uma ideia ou resposta irrompe em seu coração, como se alguém sussurrasse diretamente do céu para o seu espírito. Essa palavra não vem para alimentar o ego, ela vem para resolver, acalmar e reorganizar tudo. É o tipo de sabedoria que pode transformar o ambiente ao redor, proteger vidas e evitar tragédias. E o mais belo é que muitas vezes essa palavra vem por meio de pessoas muito comuns, pessoas que nem sequer imaginavam o impacto do que disseram. Na Bíblia, um exemplo claro disso é Abigail em Samuel, capítulo 25. Davi estava tomado pela ira e pronto para destruir a casa de Nabal. Mas Abigail, com sua humildade e uma palavra precisa, dissipou a fúria de Davi e salvou a todos. Isso não é cálculo humano, é sabedoria divina. Talvez você já tenha vivenciado algo semelhante. Um conselho que você dá sem nem saber de onde veio. Uma decisão que você toma com pouca informação, mas que depois se revela a escolha perfeita. Talvez esse dom esteja começando a se manifestar em você. E quanto mais você estiver em sintonia com Deus, mais claro isso se tornará. Este dom transforma vidas, não apenas a sua, mas também a vida daqueles que o rodeiam. Através dele, Deus revela estratégias, aponta caminhos e frustra os planos do inimigo. Ele é ativado na oração, fortalecido na comunhão íntima com Deus e revelado quando o céu precisa intervir na terra. Não tenha medo de ser usado por Deus. Não pense que precisa ser perfeito ou estar totalmente preparado. Deus usa vasos imperfeitos, mas corações prontos. E se você foi escolhido, essa sabedoria já está ao seu alcance. Ela chega quando você menos espera, mas precisamente quando mais precisa. Nos próximos capítulos, continuaremos a explorar outros dons secretos que Deus concede aos seus escolhidos. Se o seu coração está ardendo, é porque Ele começou a falar com você. Esteja alerta e preste atenção. O próximo dom pode ser algo que você precisa entender hoje. O segundo dom, o discernimento, serve para proteger os eleitos. De todos os dons espirituais, o dom de discernir espíritos é um dos mais silenciosos, porém mais essenciais, na vida dos escolhidos de Deus. Não chama a atenção, não aparece em púlpitos ou vídeos, mas protege, adverte e resgata. Este dom é a capacidade de discernir o que está por baixo da superfície. Enquanto muitos são cativados por palavras floridas ou gestos gentis, os eleitos sentem um nível mais profundo. Em silêncio, eles podem discernir o que vem de Deus, o que vem da carne ou o que vem de uma fonte espiritual que precisa ser confrontada. Não se trata de julgar pessoas,
Não se trata de criticar falhas ou alegar ser mais espiritual do que os outros. O verdadeiro discernimento é um dom de Deus que traz clareza, não orgulho, revela intenções ocultas, protege contra o engano e ajuda o coração a permanecer firme na verdade. Na Bíblia vemos esse dom em ação claramente por meio do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 16, uma jovem possuída por um espírito de adivinhação seguia Paulo e seus companheiros, dizendo coisas que soavam bem. Aos olhos naturais, ela simplesmente os elogiava. Mas Paulo discerniu que não vinha de Deus e expulsou o espírito. Esse é o poder do discernimento. Ele não se deixa enganar pelas aparências. Ele vê coisas que o olho natural não consegue ver. E o escolhido, possuindo esse dom, tem a capacidade de sentir profundamente quando algo está errado, mesmo quando tudo parece perfeito na superfície. Talvez você já tenha vivenciado isso, um lugar onde todos se sentem à vontade, mas você ouve uma voz interior dizendo, não fique aqui. Uma amizade que parece maravilhosa, mas seu coração se sente inquieto. Ou até mesmo um ensinamento espiritual que muitas pessoas elogiam, mas você sente que algo está errado. Esse dom se fortalece quando você vive em comunhão com Deus. Quanto mais você ouve a voz do Pai, mais clara se torna a voz do Espírito Santo dentro de você. E com o tempo, você aprende a confiar nesse sussurro interior, a voz que o guia em paz, mesmo quando tudo ao seu redor parece caótico e confuso. Muitas pessoas que possuem esse dom desde muito jovens, frequentemente lutam contra a dúvida, porque sentem coisas que não conseguem explicar com palavras. Às vezes sentem-se isoladas ou se perguntam se estão exagerando. Mas se você se encontrar nessa situação, lembre-se de uma coisa. Não é imaginação, é sensibilidade espiritual. Deus está te preparando para algo maior. Se o discernimento começou a se manifestar em você, peça sabedoria para usar esse dom com humildade. E se você ainda não reconheceu esse dom em si mesmo, mas anseia por essa clareza, ore e diga: Senhor, se esse dom está em mim, desperte meus sentidos espirituais. Deixe-me ver coisas que os olhos naturais não podem ver. O discernimento é um escudo silencioso. Ele pode te proteger de armadilhas, evitar alianças erradas e te guiar no caminho do propósito. Os escolhidos por Deus caminham com esse dom, vivendo com mais atenção e mais conectados à verdade. E lembre-se, quando o mundo busca enganar, Deus revela. Ele sempre revela aqueles que lhe pertencem. O terceiro dom, a fé, abre o impossível. Ao falar de fé, muitos simplesmente pensam em acreditar que Deus existe, mas o dom da fé vai muito além. É um poder espiritual concedido do céu, que permite ao escolhido confiar plenamente em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. É uma fé que não depende do que os olhos veem, mas do que o coração recebe. Esse dom não é algo que se aprende com o tempo, nem vem do incentivo humano. Ele vem diretamente de Deus, para aqueles que Ele separou. É como uma chave secreta que destranca portas que antes eram apenas paredes. E quem recebe esse dom começará a ver o impossível se tornar possível, porque começará a viver pela fé, não mais controlado pelas circunstâncias. Aqueles escolhidos por Deus para possuir este dom são aqueles que, mesmo em meio ao caos, continuam a declarar que Deus agirá. São aqueles que oram quando ninguém mais acredita. São aqueles que semeiam mesmo quando não há sinal de colheita. E sabe o que é mais milagroso? Deus respeita esse tipo de fé. O dom da fé não impede a tempestade, mas dá força para enfrentá-la com os olhos fixos na promessa. É a certeza de que, mesmo quando tudo diz não, o céu tem a palavra final, e essa palavra é sim e amém para aqueles que confiam. Muitas vezes essa fé se expressa de maneiras muito práticas. Por exemplo, quando alguém ora por cura, por provisão ou por salvação, e mesmo sem evidências claras, acredita que isso já foi realizado. Com o tempo, o que antes era apenas uma semente em seu coração começa a florescer na realidade. Essa fé também é contagiosa. Quando os escolhidos de Deus falam com convicção, inspiram outros a crerem também. Suas vozes se tornam instrumentos de esperança, porque o mundo está cansado de palavras vazias. Mas a verdadeira fé carrega autoridade, e o céu responde a ela. Se você anseia por viver esse dom mais profundamente, peça a Deus. Diga sinceramente: Senhor, ativa o dom da fé em mim. Ensina-me a crer além do que vejo. Ajuda-me a confiar quando tudo parece estar desmoronando. Esta simples oração pode ser o início de uma nova dimensão em sua jornada. Os escolhidos por Deus não vivem pela emoção, vivem pela fé. E essa fé não vem da força humana, vem do alto. Quando ativada, nenhum deserto é grande demais, nenhum muro alto demais,
nenhum milagre distante demais. Tudo se torna possível para o crente. O quarto dom, os dons de cura. O toque de Deus através daqueles que Ele escolheu. Um dos dons mais sensíveis e profundos que Deus concede aos seus escolhidos é o dom da cura. E observe que a Bíblia usa a palavra no plural, os dons de cura. Isso nos mostra que esse poder não se manifesta de uma única maneira. Existem muitas maneiras pelas quais Deus derrama cura através da vida de uma pessoa escolhida. Quando se trata de cura, muitas pessoas pensam apenas em doenças físicas. E sim, Deus cura o corpo, mas os dons de cura vão muito além disso. Eles tocam a alma, as emoções e o espírito. Há feridas que não aparecem nos resultados de exames médicos, mas que causam dor todos os dias. E é ali que o dom da cura se manifesta com mais poder. Há aqueles escolhidos por Deus que trazem cura com um simples abraço. Há aqueles que trazem paz com uma palavra. Há aqueles que, sem sequer perceber, irradiam conforto e paz simplesmente com sua presença. Isso não é mágica, nem habilidade humana. É o toque de Deus fluindo através daqueles que foram separados para esse propósito. É o céu tocando alguém através da sua sensibilidade. Esse dom não é para buscar fama, não é dado para criar um palco ou para exibicionismo, é dado para servir. Aqueles escolhidos por Deus que possuem o dom da cura não buscam os holofotes, mas sim as pessoas. Eles sabem que foram chamados para ser a resposta. É por isso que Deus muitas vezes os coloca em ambientes cheios de dor, não para sofrer, mas para trazer restauração. Os dons da cura também se expressam através da oração. Há pessoas que, quando oram, trazem cura para os corpos e almas dos outros. Isso não acontece porque a oração é longa ou eloquente, mas porque ela tem autoridade. Porque o Espírito Santo está presente, e onde ele está presente, há restauração. Se você sente um peso no coração ao ver alguém sofrendo, se você ora e sente algo se movendo dentro de você, se você testemunhou curas inexplicáveis após sua intercessão, preste atenção. Isso pode ser o Espírito Santo ativando o dom da cura em sua vida. E se você anseia viver neste dom com maior intensidade, fale com Deus. Diga sinceramente: Senhor, faça de mim um instrumento para a sua cura. Use minhas mãos, minhas palavras e toda a minha vida para restaurar o que foi quebrado. Deus ouve essas orações e Ele responde. Os escolhidos são chamados a transformar ambientes, mas antes de tudo, a tocar corações. O dom da cura não é apenas uma bênção, é uma missão, e quando você se coloca no seu lugar, Deus age. Porque onde há um coração disposto, o céu encontrará um caminho para se manifestar. O quinto dom, discernimento de espíritos, uma visão que transcende o visível. De todos os dons espirituais, o discernimento de espíritos é talvez um dos mais sutis e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos que Deus concede aos escolhidos. Este dom não serve para julgar pessoas, serve para reconhecer o que se esconde por trás das palavras, das atitudes, dos ambientes e até mesmo de situações aparentemente comuns. Aqueles que possuem este dom frequentemente o sentem antes mesmo de vê-lo. Sabem quando algo está errado, mesmo quando tudo parece perfeitamente normal aos olhos humanos. É uma visão que transcende o visível. Não é uma habilidade lógica, é uma profunda sensibilidade espiritual. É o Espírito Santo sussurrando: cuidado, isto não vem de mim. O discernimento de espíritos é um dom que protege os eleitos do engano. Expõe intenções ocultas, motivos disfarçados e até mesmo influências espirituais que tentam se esconder. Este dom já salvou muitos de decisões erradas, alianças perigosas e armadilhas que se disfarçam de bênçãos. Na Bíblia, em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo é seguido por uma jovem que o elogia. Aos olhos leigos, parece que ela está reconhecendo o ministério dele. Mas Paulo, com seu discernimento aguçado, percebeu que o elogio vinha de uma cartomante, não de Deus, e a libertou. O discernimento por si só revela a verdade. Este dom dispensa longas explicações. É rápido, direto e preciso. Adverte, protege, expõe o que as aparências tentam ocultar. Mas é importante dizer que o discernimento não é dado para gerar julgamento ou orgulho. É dado para produzir oração, postura correta e, acima de tudo, proteção. Este dom também ajuda a reconhecer o que vem de Deus. Não apenas aponta o que está errado, mas também confirma o que é verdadeiro. Ajuda o escolhido a saber quando uma palavra é profética, quando um ambiente está repleto da presença de Deus, quando há pureza e sinceridade em um gesto, e também revela a luz. Se você sentir que seu coração capta coisas que seus olhos não conseguem ver, peça a Deus que lhe conceda este dom. Ore assim: Senhor,
Não permitas que eu seja enganado. Aumenta a minha sensibilidade ao teu Espírito Santo. Concede-me olhos espirituais para discernir o que vem de ti e o que não vem. Este é o dom que garante a orientação, livra você do caminho errado e preserva a sua missão. Para os escolhidos, cumprir o propósito eterno que carregam é necessário caminhar com clareza. E o discernimento é a lâmpada que brilha na escuridão. Lembre-se, você não está apenas se tornando mais sensível, mas também está sendo treinado para enxergar no reino espiritual. E quanto mais você obedecer a essa voz interior, mais Deus confiará em você para revelar coisas que muitos não conseguem ver. O sexto dom, a operação de milagres. Quando o céu entra no impossível. Os escolhidos não são chamados a viver uma vida comum. Eles carregam uma missão que exige fé, obediência e ousadia. Mas há momentos em que a força humana ou o raciocínio lógico não conseguem resolver nada. E é nesse momento que um dom extraordinário aparece. Essa é a operação de milagres. Esse dom ocorre quando o céu intervém diretamente na realidade. Quando Deus usa uma pessoa para mudar as circunstâncias naturais, desafiar a lógica e realizar algo que ninguém consegue explicar. Um milagre não é sorte ou coincidência. É uma resposta divina no momento certo, por meio da pessoa certa. E sim, Deus pode usar você para isso. Esse milagre não tem o objetivo de impressionar ninguém. É um ato de provisão e auxílio. Deus demonstra que se importa até com os mínimos detalhes. Ele mostra que, quando o dom é ativado, até mesmo o que afundou pode ressurgir. Até mesmo o que parece perdido pode ser restaurado. A operação de milagres não é apenas uma performance, é prática. Ela demonstra que Deus ainda está agindo e que os escolhidos são os canais dessa obra. Talvez você já tenha presenciado algo inexplicável, uma cura, uma porta que se abre do nada, um resgate inesperado. Não é apenas sorte, é o céu respondendo. Talvez você tenha sido usado por Deus sem nem mesmo perceber. Às vezes os milagres acontecem em silêncio. Uma oração feita com fé, uma palavra que muda tudo, um toque que traz cura, uma ação que traz vida. E então, só mais tarde, você percebe que a oração foi atendida. É assim que esse dom funciona. Os escolhidos são instrumentos. Eles não exercem poder por mérito pessoal, mas por completa entrega. E se você sentir em seu coração que testemunhou coisas que desafiam a lógica, ou sentir que Deus quer usá-lo mais nessa área, ore sinceramente. Senhor, se for da tua vontade, por favor, realize os teus milagres através de mim. Ensina-me a ser um canal para a tua glória. Nunca se esqueça de que os milagres não acontecem apenas em grandes momentos. Eles também acontecem nos detalhes, nas coisas simples, nos lugares escondidos. E quanto mais você confiar, mais Deus usará suas mãos, sua voz, até mesmo seus passos, para mostrar que Ele ainda é o Deus do impossível. Se você for escolhido, não duvide. O impossível não é um obstáculo. Essa é simplesmente a fase em que Deus manifesta o seu poder. O sétimo dom, a fé que move montanhas, é o combustível do escolhido. Entre todos os dons, há um que sustenta todos os outros, nutre o chamado e mantém o escolhido firme mesmo em meio ao caos. Esse é o dom da fé. Não estamos falando da fé comum que qualquer um pode ter, mas da fé sobrenatural ativada pelo Espírito Santo de Deus. É a fé que rompe todas as barreiras e vê o invisível. Esse dom é um empoderamento especial que permite ao escolhido crer mesmo quando tudo ao seu redor diz que é impossível. É como se Deus acendesse uma chama em seu coração e dissesse: confie, eu estou aqui. E o escolhido simplesmente crê, não porque seja mais forte, mas porque a fé se tornou parte de quem ele é. A fé do escolhido não depende de provas. Ela nasce da intimidade, cresce na escassez, floresce no deserto e se fortalece em meio à dor. É o combustível que o mantém em movimento mesmo quando tudo grita para parar. É por isso que muitas pessoas não te entendem, porque a sua fé vem de uma fonte diferente. Ela vem do céu. A Bíblia nos dá exemplos poderosos desse dom. Um deles é o do centurião romano que veio a Jesus em Mateus, capítulo 8. Ele disse: Senhor, basta uma palavra tua, e o meu servo será curado. Jesus ficou admirado e disse que nunca tinha visto tamanha fé. O centurião não precisava de um sinal. Ele confiava no poder da palavra. Esse é o dom da fé. Aqueles que são escolhidos para possuir esse dom vivem por convicção, não por emoção. Eles podem chorar, podem vacilar por fora, mas por dentro têm uma certeza inabalável. Quando todos os outros desistem, eles continuam.
Quando as pessoas duvidam, eles oram. Quando as pessoas recuam, eles dão mais um passo. Porque a fé não é apenas uma emoção, mas uma ação. Se você sente que viveu milagres pela fé, que declarou o impossível e viu acontecer, que orou e sentiu paz, mesmo antes de ver a resposta, então celebre. O dom da fé está presente em você. E quanto mais você o usa, mais forte ele se torna. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Alimente-a com a sua palavra, com oração, com silêncio e obediência. Este dom não é para te destacar, mas uma ferramenta para te ajudar a perseverar, inspirar e guiar outros na jornada da fé. Ó escolhido, o mundo precisa ver esta fé viva demonstrada em ação. Quando tudo parecer perdido, seja aquele que diz, mesmo assim, eu ainda creio, porque esta fé é uma luz na escuridão, uma âncora na tempestade e uma ponte sobre o impossível. Se você sentir que isso fala com você, escreva nos comentários, Senhor, fortalece a minha fé. Isso não será apenas um comentário, mas um ato profético de alguém que reconhece que a fé é um dom, mas também uma decisão diária. Se você chegou até aqui, não é por acaso. A jornada através destes 7 dons não é apenas conhecimento, é um despertar espiritual. Algo dentro de você está sendo ativado, reunido, fortalecido. Porque o que compartilhamos aqui não é apenas uma história, são chaves espirituais. E Deus está colocando algumas delas diretamente em seu coração. Talvez você tenha passado muito tempo pensando que era diferente demais, que sentia as coisas profundamente demais, que via coisas que ninguém mais via. Talvez você tenha passado por períodos de silêncio, perda e resistência sem entender o porquê. Mas agora as coisas estão começando a ficar claras. Você é um dos escolhidos, separados, marcados, possuindo dons que o mundo não reconhece, mas o céu reconhece. Esses dons não te tornam melhor do que ninguém. Eles te dão uma responsabilidade maior, porque tudo o que Deus coloca em você tem um propósito. Revelar o reino, revelar o amor, tocar vidas, trazer cura e espalhar luz. Você recebeu dons de revelação, como sabedoria espiritual e a capacidade de discernir espíritos, ajudando você a ver além do natural. Você também recebeu dons de poder, como cura, milagres e fé inabalável, coisas que transformam a atmosfera e te fortalecem na batalha. E dons que tocam sua vida interior, como compaixão genuína, serviço sincero e sensibilidade para ouvir a orientação de Deus. Nada disso precisa ser forçado. Isso não é um palco, isso não é uma apresentação. Os dons fluem naturalmente quando o coração se entrega completamente. Quanto mais perto você chega de Deus, mais seus dons são revelados. Quanto mais humildemente você serve, mais autoridade Ele usa em você. Não se trata de saber tudo, mas de obedecer mesmo quando você não entende tudo completamente. Você pode se sentir pequeno, vulnerável ou até mesmo confuso agora. Mas deixe-me lembrá-lo de algo. Os maiores escolhidos da Bíblia também se sentiram assim. Moisés gaguejou, Gideão se escondeu, Jeremias pensou que era muito jovem, mas todos eles tinham uma coisa em comum, um coração disposto. E foi isso que Deus usou. Agora chegou a sua hora. A hora de parar de duvidar, de aceitar o seu chamado, de ativar esses dons adormecidos. O mundo está em trevas, e a luz que você carrega nasceu para brilhar. Você não foi escolhido aleatoriamente. Você foi escolhido com um propósito, e é hora de viver plenamente esse propósito. Se esta série ressoou com você, se alguma parte tocou sua alma, por favor, compartilhe nos comentários. Qual dom mais impactou você? Seu feedback pode ser uma validação para outros que também estão nessa jornada. E lembre-se, os dons são ativados quando escolhemos não parar. Você foi chamado para mais do que isso, e o céu está com você. Eu sou Jorge e é uma honra caminhar com você nesta série. Que Deus desperte, ative e derrame todos os dons em sua vida.